Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos dar sequência na trilogia que começamos no episódio anterior, falando especificamente sobre o ciclo Red Pill. O que acontece, como que os homens sentem, quais os sintomas, quais as causas e quais os estágios pelos quais eles passam. Então, bem-vindos a mais um episódio, A Lente Escarlate Produção. Solta a vinheta. No episódio de hoje, vamos dar sequência na trilogia A Lente Escarlate, dando uma ênfase maior ao detalhamento do processo envolvido no despertar masculino, que começamos a abordar lá no episódio A Dor do Despertar, onde o nome dessa minissérie vai começar a fazer mais sentido, ou seja, quando o homem começa a ver a realidade dos relacionamentos através da ótica da Red Pill, ou nesse caso, através da Lente Escarlate. Nesse trecho serão abordados os seguintes tópicos que merecem um destaque maior ao meu ver. Como funciona o ciclo Red Pill e os efeitos embutidos em cada fase, extirpar a ideia de ser o salvador da pátria, produzir o seu conteúdo e aguardar os resultados, definição simples e direta do que é MGTOW e no que essa filosofia consiste, e a androsfera como uma comunidade descentralizada e não um movimento político. Bom, só recordando que o nosso guia ao longo dessa trajetória vai ainda ser o Raccoon, ok? Que produziu um vídeo, na verdade, muito longo, né? Onde eu tive aqui que separar em várias partes. E essa é a segunda parte, onde eu acho que, na verdade, é o núcleo central, né? Tipo, é o cerne dessa minissérie, né? Da Lente Escarlate, onde vai poder tanto aprofundar os conhecimentos de quem já tem um pouco, né, de noção sobre isso, mas principalmente para as pessoas ainda que não conseguiram sintetizar, né, que não conseguiram sistematizar a maneira e o processo de como ocorre isso dentro da cabeça de um homem quando ele sofre algum tipo de desilusão, né, amorosa, ou quando ele, enfim, acaba desenvolvendo algum tipo de ressentimento por algum motivo, né, que acontece geralmente numa interação entre homem e mulher e acaba caindo nesse tipo de conteúdo, ok? Mas sem mais delongas, vamos logo à análise do Raccoon. Produção, traz o guaxinim de novo aí. Agora chegando no ciclo, por que eu estou falando do ciclo? Porque esses caras que estão chegando aqui, eles estão ficando estagnados no primeira fase do ciclo, que é a fase da negação. Eles não querem aceitar a realidade, eles não querem aceitar a situação das leis, eles não querem aceitar a natureza feminina e eles não querem aceitar a diferença entre os sexos. Então, basicamente, alguns deles vão ficar estagnados um tempo nessa fase de negação e vão cair fora. Eles vão chegar em MGTOW, ficar estagnado nessa fase e depois acabar caindo fora e ok, não tem problema. Cada um cuida da sua vida, cada um faz o que quer da sua vida. Agora tem outra questão também, o pessoal fala que não, mas no meio dos MGTOWs tem muito cara radical, tem muito cara brabo com o mundo, né? Revoltado com o mundo, com as mulheres, etc. E tem muito cara depressivo. Vamos lá. Quais são as outras duas fases que vêm depois da fase de negação? Quando o cara começa a sair da fase da negação, começa a aceitar a realidade. Primeira fase é a fase da fúria Red Pill. Essa é a fase mais dolorosa, essa é a fase mais longa e tem muitos caras que ficam anos nessa fase sem conseguir sair dela. Que basicamente é aquele momento que o cara vê que a realidade das mulheres não é o que ele achava, a realidade das leis não é o que ele achava, essa parte do igualitarianismo, ou complementarianismo e tudo mais, ele vê que tudo aquilo que foi ensinado para ele desde pequeno era uma mentira. E ele começa a se revoltar. Por que vem essa revolta? O que está acontecendo? Porque é o seguinte, esses caras, na verdade todo mundo, né, a gente vem já meio que de fábrica, a sociedade coloca de fábrica na gente, dois mecanismos de validação externa. O mecanismo de validação social, da sociedade, e o mecanismo de validação feminino. Quando o cara passa da fase da negação e chega na fase da fúria Red Pill, basicamente o mecanismo de validação dele, os dois mecanismos de validação externos, o social e o feminino, ele está sendo destruído. Esse cara está sofrendo, essa fase ela é dolorosa e ela é longa.
E pelo fato dele estar sofrendo, pelo fato desses mecanismos estarem sendo destruídos, é por isso que ele começa a se revoltar, é por isso que ele começa a meio que atacar verbalmente, no campo de ideias, a sociedade, o governo, as leis, as mulheres. Então, logicamente, no meu canal e provavelmente no canal de outras pessoas, se é um canal de MGTOW mesmo, de Red Pill, vai ter muito cara que está nessa fase. Compreende? O pessoal da negação chega ali, se desentende um pouco com o pessoal e depois cai fora e segue o caminho deles. Agora, o que acontece depois que o cara consegue passar desse período aí do Red Pill Rage, da fúria Red Pill? Ninguém consegue tirar o cara dessa fase. Ele mesmo tem que se retirar dessa fase. Basicamente, a meu ver, o que acontece é o seguinte. Quando os dois mecanismos de validação externos, eles são destruídos, o cara bate na deprê. Ele chega na fase que a gente chama do vale do suicídio. É o cara que fica extremamente depressivo porque ele não só ele não vê mais objetivo nenhum na vida dele, nenhuma outra coisa para conquistar, porque veja bem, os dois objetivos principais que a sociedade coloca na nossa cabeça, que é o de casar e ter filhos, eles foram retirados, completamente retirados da vida do cara. O cara sente que teve algo retirado dele, que ele perdeu algo muito importante, que dava um sentido, um objetivo na vida dele. Isso foi retirado por causa da qualidade da mulher atual, por causa das leis, compreende? Por causa da misandria na sociedade. Então o cara fica nessa fase da depressão, nesse vale do suicídio, porque ele não tem mais objetivo. Ele não tem mais por que acordar e ele não tem mais nenhum mecanismo de validação. Os dois mecanismos de validação externos dele, o social e o feminino, foram destruídos. Compreende? E daí é que chega aquele momento que o cara, o que ele faz? Ele começa a consumir conteúdo. Ele começa a consumir conteúdo de 1, 2, 3, 4 de canais MGTOW, canais que estão relacionados a MGTOW. E daí ele começa a desenvolver o mecanismo interno dele. Ele começa a desenvolver o mecanismo de validação interna. Ele tem que começar a se reconstruir depois da destruição que ocorreu anteriormente. Daí o cara vai ter que começar a encontrar um sentido na vida dele, desenvolver objetivos que não envolvam relacionamento com mulher, que não envolvam casamento e que não envolvam paternidade. Na verdade, essa fase não é tão difícil quanto a fase da Red Pill Rage. A fase da Fúria Red Pill, a segunda fase, é bem mais pesada. É bem mais pesada e mais violenta. Essa do Vale do Suicídio também é pesada, também é dolorosa, só que ela é menos longa e menos difícil de desenvolver. Porque quando o cara chega nessa fase, ele já está consumindo conteúdo, ele já está recebendo apoio de outras pessoas, da comunidade. Vamos dizer assim, é uma comunidade, de certa forma. Uma comunidade descentralizada, não necessariamente uma comunidade propriamente dita, só que a gente compartilha um monte de ideias aqui da filosofia Red Pill, do MGTOW. E daí o que acontece depois disso? Conforme o cara está desenvolvendo esse mecanismo de validação interno e tentando definir quais vão ser os objetivos da vida dele, para que ele vai viver agora, geralmente o cara acaba vivendo só para si mesmo. Ele descobre o valor da liberdade dele e começa a defender isso com unhas e dentes. Aí tu tem a fase da irmandade, brotherhood, que é a fase com que ele, com outros homens que estão na mesma situação dele, e com os produtores de conteúdo, ele começa a desenvolver esse caminho dele. Geralmente nessa fase aí da Irmandade, tá? É quando o cara começa a fazer um canal de MGTOW, de Red Pill. Ele começa a fazer um canal, ele começa a compartilhar informações com os outros, ele começa até às vezes a servir de mentor para outros caras que estão seguindo esse caminho também, para tentar ajudar. Eu me considero estando nessa fase. Talvez um dia eu chegue na última fase de autorrealização. Autorrealização é quando tu vê que tu conquistou esses novos objetivos que tu definiu para tua vida. Mas, por exemplo, se for ver eu, o Pensador, o Fox, o Newman, a gente está na fase de irmandade, a gente está numa fase que o quê? A gente está produzindo conteúdo, está compartilhando informações com os outros caras e servindo de mentor, tentando, de alguma forma, ajudar a tirar os caras do Vale do Suicídio, a tirar os caras da fase da Fúria Red Pill. Agora só tem um pequeno detalhe. A fase da negação a gente não pode fazer nada. Fase da negação é o que eu falei. O cara vai chegar aqui, ele vai concordar ou discordar, entendeu? Ou ele vai abrir mão dessas ideologias, desses valores que ele tinha anteriormente, ou ele não vai abrir mão. Se ele não vai abrir mão, então beleza, cada um cuida da sua vida, ele vai ir para alguma outra comunidade e não importa, não vamos nem entrar na questão de discutir se o que o cara está vivendo é uma mentira, se o cara está vivendo uma ilusão ou não, se ele está vivendo numa prisão ou não. Vamos lá, todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe o que
quer fazer da própria vida. Ninguém aqui é guardião de ninguém, né? Vamos citar a Bíblia, né? Caim, por acaso sou eu guardião do meu irmão? Não sou, entendeu? Mesmo porque tu não pode tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Isso já é uma coisa que eu já falei no canal já várias vezes. O pessoal fala assim, não, mas vou começar a compartilhar vídeos, vou começar a falar de MGTOW e Red Pill pros outros. Cara, não. Tu não tem como saber se a outra pessoa tá pronta para isso ou não. E tu não tem como saber se esse cara vai ser mais ou menos um agente da cultura atual. Um agente do status quo, compreende? O cara pode simplesmente ser um cara que, a hora que tu for falar isso pra ele vai te atacar. Porque ele vai começar a defender esses valores dele. Seja o valor do igualitarianismo, seja o valor do complementarianismo, ou talvez o cara tá com o maior objetivo da vida dele, é encontrar o unicórnio dele, casar e ter filhos, e daí se tu chega e fala pro cara, não, que esses valores dele estão errados, ou até mesmo que o objetivo de vida dele tá errado, que ele tem que fazer outra coisa, o cara vai se sentir atacado. E ele vai te atacar de volta. Isso é exatamente também o que está acontecendo no pessoal que chega nos canais de MGTOW, que ficam ali na fase da negação. Como eu disse, pois bem, não tem problema, certo? Desde o começo, o que a gente falava, e o que o pessoal falava nos canais do exterior é o seguinte, tu começa a produzir conteúdo e tu fica na tua. Quem tiver interessado vai chegar no teu canal. O cara que tiver interessado nessas coisas, estiver pronto para isso, ele não vai cair de paraquedas do nada. Ele provavelmente já teve alguns relacionamentos que não deram certo. Ele provavelmente está se questionando se vale a pena se casar ou não, ter filhos ou não hoje em dia. Ele já está pesquisando a respeito das leis. E se ele está fazendo essa pesquisa, ele está sendo ativo em tentar buscar conhecimento, ele vai chegar no canal de MGTOW. Aqui o negócio é totalmente voluntário. Para o cara chegar em MGTOW, ele que tem que estar pronto, ele que tem que chegar no MGTOW sozinho, por iniciativa própria. E também para ele conseguir passar do ciclo, isso vai depender simplesmente do esforço dele. Não vai depender de mais ninguém. A gente pode, no máximo, dar um pouco de orientação. Agora, para esse pessoal novo aí que chegou de paraquedas, que, cara, se eles começarem com esse negócio de chamar tudo de misoginia, tudo de extremismo, cara, ignora ou bloqueia, sabe? Ninguém aqui deve nada a ninguém, ninguém aqui é responsável por ninguém. E a outra coisa também... eu já falei algumas vezes que eu não concordo com esse negócio de níveis MGTOW, nem sei, eram 4, 5 níveis, sei lá qual é esse negócio, do cara que tá no primeiro nível, tá no segundo nível, ele vira ghost, vira não sei o que, tipo, foda-se, eu não dou a mínima pra esse negócio. Só que tem outra coisa que eu tô vendo surgir aqui, que é meio que os clubinhos, o pessoal tá tratando o negócio como se fosse um time de futebol, e o pessoal tá começando a ser dogmático. Eu tô começando a escutar alguns absurdos assim que, não, mas MGTOW de verdade ele não pode fapear, ele tem que ser nofap. Não, mas MGTOW de verdade ele tem que não se relacionar com nenhuma mulher. Não, mas MGTOW de verdade o cara não pode consumir pornografia, não sei o que. Eu tipo, não, velho, não. Tirando a parte de simplesmente se defender da sociedade atual, não se envolver legalmente numa mulher, veja bem, isso seria o quê? Casamento, união estável, morar junto ou ter filhos, para não cair nas mãos do Estado, porque o Estado ele tá lá simplesmente para te destruir. Basicamente o relacionamento entre homem e mulher ele foi aparelhado para se tornar uma armadilha para extrair recursos de homens. Então, basicamente, para o cara ser MGTOW, ele só tem que chegar nesse nível de perceber, ok, eu não posso me envolver legalmente com uma mulher porque senão eu vou me prejudicar. Todo o resto, meu cara, tá liberado. Tu quer se relacionar com prostituta? Vai lá e faz. Tu quer se relacionar casualmente? Ok. Tu quer ter uma namorada, cada um morando na sua casa? Beleza também, cara. Tu quer ficar na pornografia ou arranjar uma doll? Também não tem problema, cara. A única definição é não se envolver legalmente porque o Estado tá ali pra te ferrar. E a outra questão é que tu tem que desenvolver um mecanismo de validação interno. Se tu não desenvolver ele, tu vai ficar sofrendo, tu vai ficar na fúria ou tu vai ficar na depressão. Nessa parte, não tem jeito. E como eu disse, é algo que pode demorar anos. No meu caso, eu acho que demorou 3 anos. Eu não sei quanto deve ter demorado para outras pessoas. Mas é um processo que simplesmente acontece. Ele simplesmente acontece e chega um dia que tu se olha no espelho e tu não se reconhece mais. Tu não consegue reconhecer mais no espelho aquela pessoa que tu era antes. Basicamente, tu se torna outra pessoa. Tu se destrói e tu se reconstrói. Eu acho que eu já cobri bastante coisa, mas só para deixar bem claro,
Ok, o negócio não tem uma hierarquia, não é centralizado, é totalmente descentralizado, não tem nenhum aqui que seja maior do que o outro. Só que outra coisa que tem que ser deixada claro também é que a gente não tem objetivo político. A gente não tem objetivo político, não é um movimento, é uma comunidade, é um coletivo de indivíduos, cada um com as suas ideias, e a única coisa que define a gente é a parte de não querer se envolver legalmente com mulher e também a parte de ter um mecanismo de validação interna. Mas tirando isso, não tem nada além disso. A questão seria mais ou menos para tentar resolver os problemas atuais. Os problemas de uma sociedade que está entrando em colapso, essa questão, por exemplo, do comportamento feminino atual. Então, vão surgir várias ideias do que pode ser feito, se é que vai ser feito alguma coisa. Então, não dá para falar esse negócio, mas é o meu movimento, tem objetivos políticos, não sei o que, não. Ativismo, não, cara, não tem nada disso. É basicamente um grupo de homens assim, cada um seguindo a sua vida, cada um cuidando de si mesmo, que basicamente eles estão se defendendo da sociedade atual. Eles estão só buscando sobreviver da melhor forma possível e tendo alguma satisfação na vida deles, já que eles não podem, na situação atual, extrair uma satisfação através do caminho normal que era antigamente traçado pelo homem, certo? Casamento, paternidade e constituição de família. Então o cara tem que encontrar algum outro caminho para ele. É por isso que o pessoal acaba ficando perdido. Para cada pessoa, os objetivos vão ser diferentes. Para cada pessoa, a autorrealização vai ser diferente, porque cada pessoa tem os seus valores também. E eu não estou falando assim de valores assim políticos ou econômicos, não, tem alguns testes psicológicos assim dos valores humanos que definem o que é importante para cada pessoa. Tem gente que gosta mais de variedade, tem gente que gosta mais de segurança, tem gente que gosta mais de busca e acúmulo de conhecimento, tem gente que gosta mais da quantidade e da qualidade de relacionamentos pessoais que ela tem. É por isso até que os produtores de conteúdo, eles têm comportamentos diferentes, eles têm tipos de comportamento diferentes, porque são indivíduos diferentes. Por exemplo, eu, Fox, Newman, Dom Sandro, só que a gente está numa comunidade porque tem algumas coisas que nos unem, algumas coisas que a gente concorda, compreende? E daí cada um vai ter o tipo de conteúdo porque não dá para forçar, cada um produz o conteúdo que gosta de produzir. Agora vejamos, e só para concluir, eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu conteúdo e basicamente eu tento dar meio que uma orientação para o pessoal que chega aqui no canal, compartilhando informação, compartilhando o conhecimento que eu acumulei no passar do tempo, para tentar tirar o pessoal da Fúria Red Pill, tentar tirar o pessoal do Vale do Suicídio e auxiliar a pessoa a se reconstruir depois da destruição. Porque uma constatação que eu tirei é que o cara brasileiro ele não está ciente do quanto as coisas estão ruins. Certo? Do quanto, eu não estou falando só da qualidade das mulheres no mercado sexual, eu estou falando também da parte das leis, certo? Eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo, leis absurdas contra homem. Um exemplo desses é basicamente a lei ali que define que no caso de uma acusação de violência doméstica ou de estupro, de um cara que está casado ou numa união estável, estão querendo implementar agora que imediatamente tem que sair a prisão preventiva do cara. Veja bem, não é só tu tomar uma acusação e o teu nome cair na mídia como um acusado de violência doméstica ou de estupro, tu já vai ser decretada a tua prisão preventiva. Então o negócio tá piorando. E basicamente esse serviço, óbvio, a gente pode produzir conteúdo a respeito do mercado sexual, a respeito do comportamento das mulheres hoje em dia, a respeito das leis, como elas estão ruins e como elas estão piorando. Isso basicamente é mais para ajudar a tirar o pessoal da fase da negação. Não é o tipo de conteúdo que eu gosto de produzir, mas de vez em quando eu produzo, certo? O que eu gosto de produzir é mais conteúdo para tentar ajudar o cara a se livrar desses valores que não tem mais necessidade, são valores que são uma prisão, que limitam o cara, que restringem ele, como, por exemplo, esses valores aí do igualitarianismo, do complementarianismo, e também tentar ajudar o cara a desenvolver um mecanismo de validação interna. Não se importar com o que os outros dizem, não se importar com o que a sociedade diz e define para ti. Da mesma forma, não se importar com o que as mulheres pensam de ti. Elas não têm esse negócio de, mas as mulheres vão definir quais vão ser os rumos da sociedade. Não. E a gente pode ver pela sociedade atual que quando elas fazem isso, o negócio não vai bem, não dá muito certo.
De mulher pra mulher, Marisa. É interessante perceber, né, algumas coisas que o Raccoon trouxe à luz, né? Então, uma definição assim bem sucinta e direta do que seria MGTOW, que eu acho que fica mais fácil, né, para quem é adepto da filosofia e também para quem quer saber um pouco mais como é que funciona, como foi o meu caso quando eu estava começando. Então, isso ajudou bastante a entender e também a diferenciar, né, eles dos Red Pills, dos MGTOWs e tudo mais, e entender um pouquinho mais como é que funciona a mecânica aqui dentro da comunidade masculinista. Outra coisa que eu também acho bem importante, que o Raccoon trouxe, foi os estágios, né, tipo a descrição fase por fase do que acontece dentro da mente do cara, né, dentro dos sentimentos dele e tudo mais. E a sensação é exatamente essa, né, tipo, recordando um pouco quando aconteceu comigo e quando eu vi acontecer às vezes com outros caras, por mais que às vezes eles tenham parado em outros estágios, né, ou tenham avançado outros estágios, mas geralmente o quadro geral é dessa forma que ele descreveu mesmo, pelo menos na minha percepção, né? Assim, a ideia macro seria da maneira que ele descreveu. Obviamente que cada pessoa tem aí um tempo de resposta, né? Cada pessoa tem vamos dizer assim, um viés mais forte às vezes de confirmação, um viés mais forte de conflito consigo mesmo para poder avançar ou regredir os estágios, mas em linhas gerais é geralmente assim que acontece. Outra coisa que também acho importante destacar é quando ele fala da questão de produzir conteúdo, né? Que sim, quando você geralmente começa a tomar conhecimento disso, você começa a consumir conteúdo de outros produtores, existe sim uma galera que fica muito assim, vamos dizer, um pouco ansiosa de querer compartilhar isso, né? E meio que tem aquela síndrome de, não, pô, agora eu vou libertar o mundo, agora eu vou alertar todo mundo e, nossa, agora a gente, né? Viva la revolución. Não, cara, não, não vai acontecer isso, certo? Muitas pessoas não estão dispostas a mudar esse tipo de visão. Muitas pessoas às vezes não querem e também tem aquela coisa, né? Se você falar, por mais que seja verdade, eles vão te atacar de volta porque você está meio que destruindo a visão perfeita de mundo dele, entendeu? Você está destruindo objetivos que foram colocados naquela pessoa há muito tempo, entendeu? Então é aquela coisa, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, certo? E um dos objetivos que a gente tem aqui é justamente esse, inclusive o meu canal, a gente fala para quem quer saber e eu falo para quem quer ouvir. Bom, essa foi a segunda parte, creio que é a principal dentro de toda a minissérie, né? Ainda lembrando que tem mais um capítulo. Mas eu acho que outra coisa que também vale ressaltar e que a gente tem feito aqui no Contragolpe a gente não tem aquela coisa de, por exemplo, eu sou o inventor da roda, não. Se às vezes outro produtor de conteúdo trouxe um raciocínio interessante sobre formular a ideia melhor e tal, eu acho importante trazer aqui para compartilhar com vocês, porque exatamente como o Raccoon falou, aqui é uma comunidade onde a gente troca informação, não onde a gente compartilha, só que obviamente a gente sempre tem que dar os créditos a quem teve todo o trabalho, né, de construção do raciocínio, levantamento de dados, sistematização, né, do processo, que foi o que eu acredito que o Raccoon e tantos outros produtores de conteúdo que eu já trouxe aqui para vocês fizeram, né, o Coruja, o Miguel, o Bruno, o Ricardo e todo mundo que está dentro aí dessa comunidade, beleza? Bom, não se esqueçam que a gente ainda tem mais um episódio e esse que vai servir de encerramento, eu acho que vai trazer uma visão um pouco diferente do Raccoon, que inclusive eu não tinha até chegar a esse episódio, né? Que vai chegar nesse trecho onde nessa parte final você vai ver um pouco do lado assim menos tão racional e de ideias assim bem construídas, mas mais às vezes de um cara que também passou por dificuldades, entendeu? Ele mostra um lado um pouco mais humano e mostra a empatia que ele tem com a dor que os homens vêm sofrendo, principalmente no quesito relacionamentos. Então não percam o próximo episódio, que vai ser o último da saga A Lente Escarlate. Antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo através do Amazon Music, do Google Podcasts, do Spotify, do Instagram e também do YouTube, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode usar a DM do Instagram ou mesmo o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, ok? Não se esqueçam no YouTube de entrar lá, certificar que está inscrito, deixar seu like, ativar o sininho, ok? Bem como também acompanhar pelo Spotify, avaliar o ranking de estrelas e também ativar o sininho para que vocês recebam notificação toda vez que eu postar um episódio novo, seja no YouTube ou no Spotify, ok? Um abraço e até a próxima.